Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e é com muita alegria que estamos iniciando mais um Realidade Capixaba Podcast. Aqui comigo, não são estreantes, então a gente não tem que pegar leve, professor André Almeida e professor Rafael Gumieiro. Nós vamos falar sobre diversos assuntos, mas, claro, vamos aprofundar também sobre Vila Velha, fazer uma análise aí do cenário de como estamos e para onde vamos. Então, vou começar, já que você está empolgado, André, está preocupado aí com o estacionamento que está caro, toma multa da prefeitura. Na rua aqui fora, eu estou vendo que tem rotativo. Já está preocupado? Sente lá vai bordoada. André, nós tivemos polarização na última eleição municipal, direita e esquerda pesou aqui no Espírito Santo. Qual foi a interferência? Foi grande, foi pequena, foi como esperado? Como é que se analisa isso? Acho que a eleição para os cargos executivos não foram afetados por essa polarização de direita e esquerda aqui no Estado. Muito no rescaldo do movimento que aconteceu na própria eleição de governo, né? Porque o Estado do Espírito Santo ele teve uma eleição. Na eleição presidencial e para governador, nós tivemos a eleição de Bolsonaro presidente e Renato Casagrande governador do estado. Ali já tinha mais ou menos o tom de que estava se avaliando aqui no governo era a gestão do governador, tanto que ele foi reeleito. E o que me parece que se confirmou nessa eleição também foi algo nesse sentido. Uma aprovação grande do governador, interferindo com os recursos, os convênios e as obras que o governo do estado, de fato, distribuiu por mérito também e pela necessidade também nos municípios. Isso acabou também, de uma certa forma, influenciando nesse processo eleitoral. E o eleitor, na verdade, fez uma avaliação pelas entregas, na minha opinião. Ele avaliou muito o que ele recebeu de entrega e, a partir disso, ele tomou a decisão. Rafael, eu estava assistindo ontem em um podcast, eu não lembro qual foi o podcast, uma entrevista do apresentador Ratinho, falando sobre o filho dele, governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Esqueci mesmo, o apresentador perguntou a ele assim, seu filho é candidato a presidente da República? Ele falou, é um dos possíveis nomes, mas ele me confidenciou, o Ratinho disse, ele me confidenciou que não deve ser candidato a optar pelo Senado, porque ele entende que ainda existe a polarização nacional muito forte e que não tem espaço para uma terceira via. Pelo que eu entendi da fala do André, para governador nós tivemos interferência dessa polarização, mas para prefeito não tanto, não pesou muito. Perfeito. Você acha que na próxima eleição vai pesar de novo direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, duas vias e uma terceira via fica muito difícil? Cada processo acaba contando a sua história, né? Abraço, André, abraço, Paranhos. Olha, eu acho que o João Campos fez uma excelente avaliação, né, do processo, que conversa um pouco com o que o André disse aqui, né? A população fez uma avaliação das entregas, fez uma avaliação daquele político que se posicionou bem, né, sobretudo durante o mandato, né? Assim, houve uma tendência de renovação dos mandatos, né? Isso ocorreu. E esse processo da polarização, embora algumas candidaturas elas tivessem que fazer esse movimento, né, para poder manter um espírito, né, de direita, de esquerda, né, desses espectros, né, mas o processo ele se deu no sentido de fato, né, daquilo que a população enxergou como resultado, ou aquele que conseguiu transmitir, né, uma narrativa adequada, né, de resultado. Agora, no próximo processo, aí eu acho que assim vai se ter talvez alguma coisa que se assemelhe um pouco mais ao que foi e que foi diferente de tudo outro que aconteceu no Brasil, o primeiro turno de São Paulo, né? O primeiro turno de São Paulo contou uma história bem diferente do restante daquilo que, né, que teve no Brasil, assim, o efeito da candidatura do Marçal, né, e a possibilidade ali, naquela ascendência meteórica, assim, quase que a sensação de que, olha, esse cara pode, né, essa narrativa dele até de primeiro turno e tal, e muito calcado nisso, assim, né, falando muito de prosperidade, falando daquelas pautas que são da direita, mas que não necessariamente ligada a um político em si, né?
Mas o processo próximo, eu acho que esse debate ele retoma. Veja, a deputada Érica Hilton, né, ela coloca uma PEC, né, uma PEC, um projeto de lei, né, da questão da escala de trabalho, e veja, uma pauta, né, do trabalhismo histórico, né, uma pauta de um trabalhismo histórico, não é uma pauta, né, no sentido de uma polêmica. Por quê? Porque isso, o Brasil conheceu muito disso, é claro que nesse momento ninguém está discutindo isso, e aí ela, né, fez uma percepção, né, eu acho que muito significativa, mas veja, e aí já começa a haver, né, um processo de polarização deste debate. Esse debate é um debate que está polarizado, né, no país, sim, o da escala de trabalho. Então, eu acho que isso vai ganhando esse novo contorno e no processo próximo, a polarização ela deve se interferir. Não sei se do mesmo tamanho que interferiu na última eleição presidencial, nas últimas eleições para governador, mas eu acho que vai ter uma interferência muito maior do que foi quase que a ausência, né, dessa interferência nesse processo agora último. Insistindo um pouco ainda nesse tema, André, não se deu um pouco essa falta de polarização nos municípios, falando antes da gente entrar em Vila Velha, falar de um modo geral, não foram nomes, na sua grande maioria, mal escolhidos para quem pretendia usar a polarização como ferramenta política? Exemplo, o PL. Ele não escolheu em alguns municípios nomes que não tinham nenhuma representatividade desse eleitor e por isso foi difícil captar esse voto. Quer dizer, o eleitor ele até votaria se tivesse uma identificação com um nome. Ele, de repente, não apostou muito o PL, e o PT também, que também fracassou muito nessa eleição, até mais do que o PL, se bobear. Não é porque os nomes não agradaram, então quem queria, o eleitor que está disposto à polarização, teve que escolher um outro nome porque não se identificou? Acho que cada time entra em campo com o jogador que tem, né? Fazendo uma analogia ao futebol aí. Eu acho que o PL entrou em campo com os jogadores que tinha. Se a gente... eu não gosto de fazer uma análise assim, como se eu... Não vou olhar para o PL como um copo meio vazio, vou olhar o copo meio cheio para o PL de uma forma meio pontual, né? Vi muita crítica na imprensa em relação à conduta do Magno Malta, mas eu vou pegar o exemplo de Guarapari. A estratégia dele foi acertada. Se ele tinha pessoalmente a intenção de dar um troco no candidato do PL, que era filiado, o candidato que era filiado ao PL, deputado estadual que era filiado ao PL, se a pretensão dele era causar a derrota a esse candidato, ele obteve o sucesso nesse aspecto. Né? O Zé Preto, você está dizendo. Estou me referindo ao Zé Preto, deputado estadual Zé Preto, né? Nesse aspecto. O partido, de uma certa forma, cresceu no estado do Espírito Santo, em número de prefeitos, não teve aquele resultado estrondoso que teve na eleição de governo do estado, porque era uma eleição diferente, como nós já comentamos aqui, o Rafa também colocou. Mas eu acho que, em linhas gerais, ele jogou com os jogadores que tinha em mãos, né? E é claro que, nessa perspectiva, não jogou parado, na minha opinião. Acho que ele conseguiu se movimentar bem e acredito que para 2026 ele tem uma boa chapa de deputado estadual sendo montada, vai montar uma boa chapa de deputado federal, já tem um pré-candidato a Senado. Não sei se ele tem pretensão a construir uma candidatura para governo do estado. Imagino que agora é escolher o jogador que vai jogar esse jogo, né? O momento é de fazer essa avaliação. É por aí, Rafael? Eu penso que é por aí. Eu acho que você, né, assim, né, tem uma questão, né, aí, né, a ser colocada também, que por exemplo, em Vitória, né, o Assunção foi o deputado estadual mais votado, né, no PL, o deputado estadual mais votado, e foi o candidato do PL em Vitória, mesmo assim não decolou, né? Porque ele era só PL, ele não tinha uma identificação com a população. Os nomes do PL, por exemplo, você falou em Guarapari. Sim. O candidato a prefeito de Guarapari é de Vila Velha. Perfeito. O candidato a prefeito do PL em Vila Velha, o pessoal achava que ele era candidato em Vitória. O candidato do PL em Vitória não podia ser candidato aí por uma questão da justiça.
Então, assim, será que não movimentou, deixou muito frouxo para a última hora e faltou? Porque o time foi escalado pelo próprio PL. O PL podia ter trazido nomes ou ter procurado outros nomes. O PT também, para não ficar só em cima de um partido. O PL apostou em João Coser e o resto, o que deu. Mas você tem, assim, aspectos de vitória, né? Porque tem a questão, você tem uma vitória política e tem a vitória eleitoral, né? Não obteve vitória eleitoral em muitas das candidaturas, mas obteve vitória política. Por exemplo, né? Não quero antecipar, mas entrando um pouco na questão aqui de Vila Velha, você tinha um prefeito que era um possível, né? Assim, ele entrou na eleição como possível candidato ao governo do estado, o atual prefeito da cidade de Vila Velha. Ele sai da eleição como prefeito. A candidatura do PL, né, foi importantíssima. Ele teve que se reposicionar. Foi importantíssimo. Por quê? Porque sem a candidatura do PL, sem a candidatura do Coronel Ramalho, né, em Vila Velha, o tamanho que o Arnaldinho sairia, né, desse processo eleitoral, ele era um pré-candidato ao governo do estado, né? Hoje, ele é o que ele já era, o prefeito da cidade de Vila Velha, né? Veja, né? Freou o resultado eleitoral, né, desse play político. Ainda, emendando aí com o que o Rafael disse, se a gente pegar os pequenos movimentos que podem causar grandes impactos lá na frente, né? Alguns chamam isso de efeito borboleta. Eu até brinquei um tempo atrás comentando com o Rafael sobre isso. Essa movimentação que o Ramalho fez, muito corajosa, por sinal, né? De abandonar um cargo de secretário de Estado, né? Ele que saiu do cargo, né? Uma vaga de suplente de deputado federal, né? E vir candidato em Vila Velha, e não em Vitória, como o Palácio era o desejo do Estado, era o desejo do governo do Estado. Porque para atrapalhar o Pasolini. Se ele vem candidato ao governo, a prefeito em Vitória, ele poderia interferir no resultado eleitoral de Vitória a ponto, talvez, de levar a eleição em Vitória para um segundo turno. E aí nós estaríamos aqui hoje discutindo outro cenário político, porque talvez o prefeito de Vitória venceria a eleição no segundo turno, era bem provável. Mas venceria, mas com mais outro tamanho, menos fortalecido. Isso com aí, outro né? tamanho, perfeito, com outro tamanho. O prefeito de Vila Velha teria talvez sido eleito, como o Rafael disse, com outra musculatura. E nós estaríamos aqui discutindo a fila de sucessão do governador, só para fazer esse cálculo de dentro do governo se degladiando. Fazer esse cálculo que você está dizendo. Mesmo que o Ramalho tivesse 5, 6% só em Vitória e não fosse para o segundo turno. Mas tudo indica que ele tiraria isso do Pasolini e aí teria um segundo turno. Poderiam unir as forças para fazer o Pasolini reeleito com menos força. Ele seria um nome mais fraco no cenário eleitoral. É uma questão até de proximidade de perfil, você me permite, André, né? Porque o Pasolini e o Ramalho, por exemplo, eles discutem muito bem programa, né? Tem capacidade assim de verbalizar, né, isso à população. E aí, no perfil, certamente o perfil do eleitorado e do voto, né, que o Ramalho poderia ter em Vitória, né, se houvesse sucumbido a esse interesse do governo, né, da sua candidatura em Vitória, certamente retiraria ali naquele eleitorado, né? Era um eleitorado. E aí, nesse sentido, a candidatura dele não seria uma candidatura via PL, seria via algum outro partido. Né, no espectro do governo. Ele continuaria no Podemos, né? Talvez candidato pelo Podemos mesmo, né? Então, vamos falar de Vila Velha, mas em vez de começar falando do papel do prefeito e da prefeitura, vamos começar falando da Câmara por uma questão muito particular. Queria saber, Rafael, assim, se você já fez uma reflexão, já analisou um pouco os nomes que foram eleitos, como é que vai ser a postura da Câmara, mas resgatando uma questão aqui que nós debatemos, eu estava olhando há 1 ano, 2 ou 3 meses atrás, nós 3 mesmo aqui batendo um papo, nós debatemos a questão de que o Bruno, na época, achava, o atual presidente da Câmara, que seria o vice do Arnaldinho, nós debatemos aqui que não seria, porque já era do meio político, já tínhamos informações de que o vice seria o filho, eu até fiz uma colocação, será o filho do deputado federal,
por ele não ter expressão política, o pai. Seria o pai do deputado federal. E acabou comprovando, apesar de todo o jogo de cena, comprovando isso. O Bruno sai muito enfraquecido do cenário político de Vila Velha, né? Não sei o que será o futuro dele, e ele representou uma Câmara que dizia amém para o prefeito em tudo. E a atual Câmara eleita agora, será assim? É uma Câmara mais experiente, isso é evidente. Tem alguns ingredientes ali de melhor formação política, né? Não acredito que o prefeito ele vá ter uma oposição consistente. Eventualmente possa ter uma outra oposição, mas não será certamente uma Câmara tão subserviente, né, como foi essa legislatura que termina, né, esse ano. A correlação é outra. É uma Câmara mais madura, de pessoas que já exerceram algumas funções, outros que não exerceram ainda mandato, mas que vêm de um histórico de formação política partidária, né, melhor consolidado, na minha opinião, assim. Então, eu acho que o processo é um pouco outro, assim, né? Não é de oposição, de pauleira, nada nesse sentido, mas essa subserviência, esse processo que foi de 4 anos, né, de um prefeito acostumado, né, a não ter sequer um contraditório, né, e quando recebe qualquer contraditório, veja assim, né, é um negócio até Vila Velha, né, as pessoas, essa coisa do receber uma ação judicial, né, receber um oficial de justiça e tal em Vila Velha, né, por questões que são naturais, eu acho que da democracia, né, muitas vezes. É estranho, né? É estranho. André, você citou aí Guarapari. Sim. Guarapari elegeu um prefeito que era o único vereador 100% oposição ao prefeito de Guarapari. Uhum. Vila Velha, nós temos reeleito um prefeito que iniciou sua força política no município, sendo uma oposição radical e às vezes exagerada, com informações que não deveriam ser apresentadas daquela maneira, vou colocar assim, na época do Max Filho prefeito. Mas o Arnaldinho se fez prefeito sendo um vereador combativo e pesado contra o prefeito. Guarapari é a mesma coisa. Isso não é um exemplo para os vereadores eleitos de Vila Velha, que a população procura, sim, esse tipo de representação, esse tipo de representante dentro da Câmara e não alguém que só vai nos palanques tirar foto? Mas envolve muito a questão da pretensão política de cada um, Marcelo, na minha opinião. Acho que qual é a pretensão política daquela pessoa durante o mandato dela? Eventualmente a pessoa está ali cumprindo o mandato, tem a sua representatividade junto ao poder público também, né? Tem cargos junto à prefeitura. Aí são interesses particulares que estão sendo administrados também junto ao poder público, e aí fica comprometido esse papel, que na minha opinião é um papel importante de fiscalização, de fato, aos atos do Poder Executivo. Né? Eu acho que cabe a consciência de cada vereador fazer essa avaliação. Mesmo que não tenha uma pretensão política posterior de pleitear um cargo de chefe de Poder Executivo, mas eu acho que de prestar conta mesmo à sociedade sobre o mandato. Né? Porque eu costumo brincar que o que falta ao prefeito Arnaldinho é um vereador Arnaldinho. Sim. Tivesse um vereador que batesse nele, que apontasse os erros, que criticasse os secretários, tem como forma de alerta, de chamar a atenção, porque o prefeito não consegue fiscalizar tudo. Então, quando um vereador aponta a secretaria tal, setor tal está com problema, chama a atenção da prefeitura. Eu acho que isso faz falta para qualquer prefeito e faz parte da democracia. E a Câmara de Vila Velha, nos últimos 4 anos, não tinha ninguém discursando nada, só elogiando, entregando homenagem, andando atrás do prefeito. E quantos vereadores não voltaram? Quantos destruíram o seu projeto político, no caso, o próprio presidente da Câmara? Quantos apostaram que seriam deputados estaduais e não conseguiu eleger nenhum deputado estadual junto com o prefeito? Quer dizer, será que isso não são sinais claros para os vereadores que eles precisam? Eles podem caminhar junto com o prefeito, não precisa ser oposição, não. Mas quando tiver que criticar, precisa criticar?
Eu acho que esse é o caminho, né? Mas o André está correto, assim, né? Tem uma questão de parâmetro e digamos assim, de paradigma político, né? De cada um, né? Qual papel quer cumprir. O Arnaldinho, ele foi um vereador ambicioso, né? Ambicioso, no sentido positivo, né? De ser ambicioso. Ele fazia uma oposição desejando o cargo de prefeito, né? Desejando muito o cargo. Então ele de prefeito. disputou com o prefeito 4 anos para disputar depois. Por aí, né? Eu não sei se a Câmara, né, vai suscitar ou se existe ali, né, um vereador com esse perfil. Talvez não, né? Mas esse papel de uma Câmara mais equilibrada, no sentido de que, olha, ela vai perceber os movimentos políticos também de uma geopolítica, né? Imagino, porque essa Câmara, ela é uma Câmara mais madura e são atores políticos que têm uma relação com outros municípios também, com o Estado do Espírito Santo, e vai perceber esse movimento político, não somente assim nessa coisa paroquial, né, da cidade de Vila Velha, nessa relação, muitas vezes, do toma lá da cá, que o André disse, o naco que tem, né, o espaço que tem ali na administração municipal. E então, nesse sentido, eu acho que o processo é um processo outro, diferente desses últimos 4 anos, né? Certamente nada perto, né, de uma oposição ambiciosa, né, que vá, né, querer a cadeira, né, de prefeito saindo da Câmara Municipal. Agora, outras coisas aconteceram, né? O André colocou aqui, eu já falei um pouco também. Como é que o Ramalho vai se posicionar? O Ramalho se tornou, né, uma liderança municipal na cidade. Vou te devolver a palavra, mas quero dar uma informação aqui para a gente falar do cenário envolvendo o Ramalho e o tamanho que ele tomou nesse processo, trazendo uma informação. Podem me cobrar depois. O Gilson Daniel será secretário de Estado em breve. O Ramalho vai assumir o mandato de deputado federal. O Podemos já prepara uma ação jurídica. Mas ele não pode assumir, porque ele não, precisa ser questionado. Alguém tem que pedir para ele, não. Ele assume e alguém pede. O Podemos já está tentando, o partido do Arnaldinho, já está tentando assim que o Gilson comunicar que vai sair, porque você não pode fazer um questionamento antes de acontecer o fato, né? Então o Gilson sai, o Ramalho tem o direito de tomar posse. Ele pede, a não ser que ele não queira, ele pede para tomar posse como deputado federal. Aí o partido, ou interessados, no caso o suplente direto, já estão sendo preparados para entrar na justiça, para não deixar ele sentar na cadeira ou ele lá não ficar muito tempo. Mas se ele ficar ou não, ele voltar, a gente sabe que já tem decisões do Supremo. Ele, como mudou de partido, ele perdeu o direito à suplência. Mas o Ministério Público tem que ser provocado para não deixar ele assumir a cadeira. Mas ele será chamado até que alguém consiga essa ação na justiça. Mas como é que o Ramalho fica? Já estão preparando os documentos? Já está com o documento quase assinado para quando anunciar o secretário já entrar com o pedido. E segurando em Brasília para não darem posse. Porque lá demora um tempinho para dar posse. Para tentar fazer com que ele nem posse tome, né? Como ele fica, eu não sei. Mas assim, a avaliação que eu faço é que o Ramalho, ele destoa dos quadros tradicionais do PL. E ele se tornou uma relevante liderança, né, no PL e destoa. Destoa por quê? Porque na média daquilo dos quadros que o PL dispõe, né, o André falou isso, né, cada um joga com o time que tem, né, na média desse quadro há uma dificuldade muito grande de discutir política pública, discutir programa com profundidade. O Ramalho faz isso muito bem, né? Então, nesse ponto, ele destoa de tudo aquilo, né, que o PL, né, dispõe, ou de
grande parte, né? Vou dizer tudo aquilo, mas de grande parte, tudo aquilo que o PL dispõe no Estado, né? Nesse sentido, é uma liderança forte, pode se tornar deputado federal, né? Tem dados, né, assim, resultados, né, muito significativos na sua passagem pelo Executivo Estadual, né, como secretário de Segurança Pública do Estado. Eu acho que ele está bem colocado, né, para um próximo processo eleitoral. Não sei as pretensões. Assim, eu tenho acompanhado alguma coisa pela imprensa, né? Sei que ele tem um convite na iniciativa privada, né? Sei que há alguma movimentação, ele tem se colocado em discutir, eu acho que um observatório de política pública, enfim, né? Tem condições de fazer um debate muito qualificado, na minha opinião. Ô, André, o Gilson Daniel, deputado federal do Podemos, ele deve ser deputado federal por 1 ano, deve assumir depois do Natal. E aí, no outro ano, ele tem que sair para poder disputar a reeleição. Ele não pode permanecer secretário de Estado. Aí eu fui pesquisar, que a gente esquece às vezes de pesquisar isso, quem é o suplente. Falhou o nome agora, mas o suplente dele foi eleito vereador em Cachoeiro. Então, o suplente dele vai poder escolher: eu viro deputado federal por 1 ano e depois volto sem mandato, ou eu fico 4 anos vereador em Cachoeiro. É uma escolha do suplente dele. Eu vou pesquisar aqui o nome dele, que eu esqueci agora. Uhum. Então, tudo indica que, pelo que eu sondeio com as minhas fontes, quem deve ficar com essa vaga por 1 ano de deputado federal é o Gedson Merizio, que foi candidato a vice-prefeito em Guarapari, na chapa do Zé Preto. Ele deve virar deputado federal por 1 ano e Guarapari deve ganhar um deputado federal de 1 ano, coisa que não teve ainda. Quer dizer, você vê como é que as coisas... Você deu essa volta toda para mim dizer por que o Gilson vai virar secretário, né, Marcelo? O PSB ganha um... Não é PSB que ele é Podemos, mas ele é um quadro do PSB de muito tempo, né? Toda você deu a vida. essa volta toda para dizer que o governador vai ganhar um deputado federal mais próximo. Mais próximo ainda. Mais próximo ainda. Né? Você ficaria vereador 4 anos, André, ou deputado federal 1 ano? Eu acho que o governador já escolheu, né? O que ele quer, né? Então, acho que o camarada lá, que é o suplente, deve ficar como vereador, né? Se preparando para a próxima eleição, que não sei qual vai ser o próximo projeto político dele, né? Talvez. Mas é uma questão a se pensar assim, vereador 4 anos ou deputado federal 1 ano, né? Mas ele tem um compromisso com quem votou nele para vereador também, vereador, né? Quem está na cidade lá, que escolheu ele, também tem isso, né? Ele renuncia a vereador, vira deputado federal. O Gilson muda de ideia e volta. Ele fica sem mandato, não tem condições. E voltando para Vila Velha e Ramalho agora. Qual o tamanho dele no município? Ele pode ser o próximo prefeito brigando com o Vitor Linhaus, que é deputado federal. Nós conseguimos renovar os nomes, Arnaldinho, Vitor, Ramalho, saímos daquela coisa de Max, Neucimar, Hércules. O processo próximo, desculpa, André, mas é 2026, né? Assim, Eu não cheguei a fazer essa avaliação para Vila Velha ainda não, mas eu acho assim, olhando politicamente, assim, as candidaturas do PL, se a gente for verificar que tamanho ficou o Ramalho, se pegar a votação dele em Vila Velha, é maior do que a soma dos candidatos do PL em Cariacica, Serra e Vitória. Esse é um ponto. Ele foi o candidato PL mais votado para cargo executivo, né, de prefeito no estado do Espírito Santo. Mas ele é um nome conhecido no estado todo. Ele tem um nome que já foi candidato a deputado federal. Quantos votos ele tem para deputado federal? Teve muito voto. Mais de 33 mil votos. Mas ele é um nome fortíssimo para deputado federal. É um nome que possivelmente deve pleitear uma candidatura para deputado federal. Faz sentido, né? Imagino. Agora, a cidade, eu acho que ela demonstrou apreço pela candidatura dele por novas lideranças. Eu acho que nesse ponto, pensando assim, a próxima eleição, que está muito longe ainda, eu acho que ele é uma pessoa a circular, né? Tomar bastante café pela cidade, circular bastante a cidade para poder ir capturando aí um pouco longe, mas foi assim que Arnaldinho começou a construir. Olhavam para ele, achavam que ele não passaria de um vereador raivoso e sentou na cadeira de prefeito. Perfeito. E a gente analisar que depois de muitos anos,
Ninguém em Vila Velha fala de Neucimar, fala de Max Filho, fala de Dr. Hércules, num cenário executivo. E você olha, cara, quem são os nomes do município? Ramalho e Vitor, porque o Arnaldinho já está reeleito. Quer dizer, se não aparecer um terceiro nome tentando buscar espaço, nós podemos ter um cenário aí, Vitor e Ramalho disputando lá na frente. E o Bruno, Isso, como é que fica? eu acho que o Bruno pode ser vice, acreditar que vai ser vice de um dos dois, de novo. Eu acho que ele teria que fazer uma bela reflexão, né, política do processo, assim, né, juntar o restante dos cacos dele, né, porque o golpe dele foi um golpe duro, né, naquilo que ele acreditou, mas ele precisa se reposicionar urgentemente, né, do ponto de vista político, porque né, assim... A gente brinca falando do Bruno, mas na verdade ele acreditou no que foi dito a ele, né? Sim. O que o meio político todo comenta, e ele também, é que foi prometida a ele a cadeira de vice. E na última hora disseram a ele que o que nós já anunciamos um ano antes. Há um ano atrás, você e o Gumiero já sabíamos que não seria. Mas ele não acreditou, né? Ele disse que a gente... Eu lembro que eu recebi um recado dizendo que eu estava espalhando maldade para enfraquecer a parceria dele com o prefeito. Eu não sei se hoje ele pensa a mesma coisa. Eu acho que como ele se posicionou assim, vamos lá, ele também não jogou parado essa eleição, né? Ele conseguiu se movimentar em candidaturas de vereador na cidade, ele tem candidatos, tem vereadores eleitos que foram eleitos parceiros em boa parte da eleição foi graças à movimentação dele. Mas, André, você está certo em parte, mas veja bem, a principal aposta, né, do grupo político ligado a ele foi o Rogério Cardoso. Rogério Cardoso, na última eleição, tinha sido o vereador mais votado de Vila Velha. Mas não foi só o Rogério. E dessa vez não foi o mais votado. Veja, então, não foi só o Rogério, mas assim, o que eu estou colocando é assim, que eu concordo mais com a análise do Marcelo. Encolheu muito, né? É um agente político que devia estar de um tamanho extraordinário, em função do que representou nestes 4 anos. E que palanque ele tem, ele tem hoje, André? Disseram que, como um prêmio de consolação, o governo do estado convidou ele para ser secretário de esporte de estado e ele não gostou dessa vaga. Aí depois desistiram dele quando a esposa dele gravou um vídeo reclamando do prefeito de Vila Velha, ainda no processo eleitoral. Então ele hoje fica assim, sem palanque para ser um deputado estadual. Ele vai construir sozinho. Eu acho que o caminho, você falou aí, eu acho que o caminho dele é uma candidatura de deputado estadual, certamente tentando uma votação. Ele está no MDB, não é isso? Ele foi para o partido do Ricardo Ferraz. É isso aí. Tem um fato que você citou aqui, né? Não é um fato político, é um fato da gente se solidarizar, né? Porque na semana passada, no final da semana passada, Max Filho publicou, dando informações, né, sobre o estado de saúde do Dr. Max Mauro, né? E aquilo ali comoveu muita gente, né? Porque a gente via que ele estava, né, visivelmente muito abalado, né, na fotografia que ele colocou. O Max, no último ano, optou dar atenção ao pai, viver com a família e não participar do processo eleitoral, né? Uma escolha familiar. Uma escolha familiar, eu acho que é uma escolha acertada também dele, né, neste processo, embora eu tenha, né, crítica aos últimos movimentos políticos, né, que Max Filho fez, né, em Vila Velha, né, ele, enfim, errou e acumulou muitos erros, mas essa decisão pessoal, né, sem dúvida, é uma decisão muito acertada. Mas o que eu queria colocar é que, embora não tenha sido um movimento, e não é movimento político nenhum, mas o poder, né, ainda, né, do nome Max Mauro, né, é muito grande, né? Muito grande, porque assim, a postagem que ele fez dando conta do estado de saúde do Dr. Max faz um movimento, né? Assim, estadual, né? Assim, ele tem né, os Max têm repercussão estadual, uma agência estadual, assim. Então, nesse sentido, há de se ver também, né? Primeiro, essa questão do estado de saúde do Dr. Max, né, que possa se recuperar, né, e que Deus dê vida para ele, vida com saúde, né? Mas o Max Filho
há de se ver como ele se posiciona, né, a partir daqui também, né, porque, embora enfraquecido, isso é fato, né, é um agente político que considero, assim, por tudo aquilo que representa a família Mauro no estado do Espírito Santo e, sobretudo, em Vila Velha, é um agente político que não deve ser desconsiderado. Não, se ele procura uma cadeira de deputado estadual, como fez João Coser, é um nome fortíssimo para ganhar uma cadeira de deputado estadual. Não sei se deputado federal, o tamanho do movimento que seria. Mas para deputado estadual não tem como dizer que se ele quisesse, ele não estaria na disputa, né? Sim, e seria uma pessoa muito capacitada dentro da Assembleia Legislativa para debater temas importantes, né? Para o Estado. Uma bela candidatura. Com certeza. Estadual. Já que analisamos um pouco o Maxi Filho, vamos falar de Neucimar. Ele diminuiu demais e não eleger o filho vereador mostra que ele encolheu muito dentro do município de Vila Velha. Ele hoje é mais um empresário, tem mais uma carreira fora da política do que dentro da política. O que você acha do filho dele? Ele não conseguia eleger o filho vereador. Acho que o movimento começou errado quando ele não construiu uma candidatura para o PP, né, na verdade, na cidade. Acho que o PP poderia ter construído uma candidatura ou até mesmo participado de uma composição majoritária, na minha opinião. Tinha musculatura para isso. A explicação dele, se você puder relembrar um pouco para quem está acompanhando a gente, que as pessoas não acompanham os bastidores, ele decidiu não caminhar com o PL e forçou uma explicação para caminhar com o prefeito. Sim. Foi mais ou menos isso, que ele optou com o PP na reta final. A alegação, né? Que foi publicado na imprensa, que ele não teria segurança. Primeiro retirar a candidatura. Não teria assim, segurança financeira. Segurança financeira para uma candidatura a prefeito na cidade. Que é mais a dele, né? Ele não seria porque não teria mas aí estrutura. Eu vi o PP muito mais próximo de uma candidatura de direita na cidade do que a candidatura do atual prefeito. Que é a postura no estado todo, né? Estado do PP. Todo. E aí eu acho que se talvez ele tivesse feito este outro movimento, ele poderia ter ajudado na eleição do filho. Acho que ele errou a dose ali, porque ele colocou o filho disputando em um cenário com muita gente nadando na mesma raia. Então ele botou o filho dele num cenário onde tinha muita gente disputando o mesmo espaço eleitoral. Talvez que dentro do discurso atual deles faria mais sentido próximo ao Ramalho. Perfeito. Se ele tivesse levado para aquele outro lado, talvez ele teria tido mais facilidade de encontrar com esse eleitor. E qual a explicação pública dele para não caminhar com o Ramalho PP e caminhar com o prefeito? A explicação pública foi essa. Não tinha condições financeiras para montar uma chapa de prefeito. Ficou estranho para ele o processo. Ficou uma explicação meio... processo, e tanto é que acho que talvez Hércules também tenha influenciado. Foi muito ruim. No final parece que Hércules também pesou, né? Porque o tamanho de Hércules na chapa de vereador também, levando para o lado do prefeito, né? O doutor Hércules parece que também fez esse movimento. Mas Neucimar, ele fez um movimento à direita, né? E lá atrás... Não sustentou, né, Não Rafael? sustentou esse movimento à direita e ficou estranho. Eu acho que ele nem precisava, né, disso, assim, né? Porque Neucimar, ele era um político, né? Ele teve o PCdoB governando com ele na cidade de Vila Velha, quando ele foi prefeito, né? E ele tinha partidos do espectro de direita. À época, né, o Magno Malta era do PL. Era do PL, mas o PL não era esse partido, digamos assim, que hoje era se um outro tornou PL. um polo. Era um outro não era PL, tão ideológico, né? vamos chamar assim. Ideológico, assim, né? E tal. Mas tinha esse espectro. Assim, Neucimar, ele dialogava com uma pleiade maior, né? Digamos, o Neucimar, do espectro político. Acho Neucimar, que ele, nesse sentido, ele perdeu o tom, assim, perdeu... Ele teve um momento que ele era o deputado federal que Bolsonaro mais gostava, tanto que andava no jatinho com Bolsonaro, conversava, Eles foram amigos, o jeito dele, amigos. Na Câmara, né? E ele defendia publicamente, Bolsonaro sabia, ele defendia Renato Casagrande. Aí passa um tempo, ele rompe com o Renato Casagrande para ficar próximo ao PL e a Bolsonaro.
Aí ele apoia Manato, mas na eleição municipal ele vai para outro lado de novo, que é o palanque do Renato Casagrande. Quer dizer, essa mudança eu não entendo a relação um pouco o eleitor, precisa, né? Assim, ele tem que procurar um psicólogo para entender a relação dele com o Renato Casagrande. Tem eleição que ele está junto, na outra ele está separado. Depois ele não resolveu essa relação dele com o Casagrande. Ele explica, eu fiz um bate-papo, porque ele gosta do Neucimar. Fiz um bate-papo com ele, ele explicou. Eu não conheço pessoalmente, Neucimar, me perdoa, mas eu conheço. Pelo que eu observo, acho que você precisa de um divã para poder. Eu não sou de elogiar gratuitamente, não. Essa eu acho relação sua. É um personagem muito interessante no cenário político, muito capacitado. Cara, que conhece a cidade como poucos, tá? Muito capacitado, mas ele fez movimentos que a gente olha e fala assim. Uma eleição ele tá com o Casagrande. Tô com o Casagrande, não tô mais. Tô com o Casagrande, não tô mais. Sou Bolsonaro, mas não tô com o candidato de Bolsonaro. O eleitor, a racionalidade, os 20% quando do ele Bolsonaro perde, a culpa é de 20% do PT ficam, isso. Né? A racionalidade política dele, sem o ingrediente ideológico, que não pegou bem para ele. O ingrediente ideológico não pegou bem, né? Ele ficou um ano radical, mas não é o discurso dele, não né? É o discurso dele. Ele é um cara que dialoga com todo mundo. Tem habilidade, tem muita habilidade política. Ele não é um radical, ele é do diálogo, né? Ele compõe, né? É isso, assim. Ele tem um outro perfil. É um outro perfil. A roupa não coube para ele, Rafael. Mas ele tentou um ano ser o cara do Bolsonaro, né? Talvez um divã ajude bem isso aí. Ajude bem, né? Nesse processo. Processo de autoconhecimento, né? Isso é isso aí, pô. Avaliação. Ele passa por uma avaliação. A minha avaliação, resumindo, se ele tivesse montado uma chapa do PP para compor com o PL, talvez lá atrás daqueles votos que o Ramalho teve, ele teria eleito o filho dele. É isso. Essa é a minha avaliação. Eu vou dar um salto e volto aqui. Antes da gente falar, porque nós já passamos por esse tema, antes da gente falar do prefeito de Vila Velha. Candidatos ao governo, porque eu estou vendo já a disputa acontecendo pelo estado afora. Nós temos hoje colocados que são pré-candidatos. O Ricardo Ferraz, vice-governador, MDB. Sim. Evair de Mello, no PP, mas que pode até vir a ser um candidato PL, de repente, candidato de Bolsonaro. E o Gilson Daniel, que pode ser o candidato de Casagrande ou pode ser um candidato independente. Né? Os três. Vidigal. Não, então, estou falando assim, esses três no mesmo campo político, porque os três vêm da mesma linha do Ricardo Ferraz. Aí nós temos os prefeitos que estão olhando assim se vai dar. Euclério Sampaio, muito bem posicionado e votado em Cariacica, que poderia ser o prefeito do povo, do povão. Arnaldinho, tentando recuperar a postura de governador, porque prometeu que não sai da prefeitura, vai ter que explicar isso, mas explica. Porque são artistas, eles explicam qualquer coisa. E o Pasolini, no bastidor, podendo ser o candidato assim, impulsionado por Paulo Artung, que está doido para ver a vice do Pasolini assumir a prefeitura de Vitória, que seria uma aliada dele. O deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia, que está fazendo movimentos cada vez maiores para se colocar como pré-candidato a governador. Sonha que é possível também construir isso. E o Vidigal, que aparece por fora de todo mundo como um possível nome de Casagrande, que não conseguiu nome nenhum ainda. Caso o Ricardo não emplaque, teria Vidigal. É isso ou falta algum nome aqui no meio? Vamos lá. Deixa eu começar assim, ressaltando dois movimentos políticos que, na minha opinião, foram importantíssimos e que vão impactar diretamente na próxima eleição. O primeiro movimento político de Pasolini, na escolha da vice dele à Prefeitura de Vitória. Ali ele deu uma cartada muito certeira, porque ele, escolhendo a vice dele, ele amarra um espaço político que é uma fortaleza de Ricardo Ferraz. Ele ali atingiu uma fortaleza de Ricardo Ferraz, que é o segmento empresarial. Empresarial. Né? Assim, esse ali tem que tirar o chapéu para a equipe de Pasolini, e o Pasolini ali que costurou muito bem essa movimentação. E me permite uma ponta nisso, André, assim, e refaz toda uma imagem, né, de um cara misógino, né, que dá por conta de, né, daquele evento. Relação ruim com a vice, né? Com a vice anterior. A Cris Amorini, quem está acompanhando, ela já é a gestora da cidade de Vila Velha, junto Vitória. Com ele, lá de Vitória, né, ladeada com ele. Ele ignora completamente a atual vice e a nova vice já desfila com ele. Já é vice, então, mas não é vice, ela é vice-gestora, né, junto com ele, da cidade de Vitória. Ela vai ter na prefeitura o poder
que o Gandini teve no segundo mandato do Luciano Rezende? Eu acho que sim. Acho que ela vai virar uma subsecretária. Vai ser outra pegada. Mesmo que o estilo seja diferente, mas o poder é parecido. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas o segundo movimento, que na minha opinião também foi um movimento, do seu ponto de vista da estratégia política, muito bom, voltando, mirando lá para daqui a 2 anos, 26, é o movimento do Vidigal. Vidigal, assim, foi também outro político que deu aula para a turma, hein? Uma aposta arriscadíssima. Deu aula, né? Assim, trabalhou que com todo pesquisa. mundo sabia que não ia ganhar, ganhou. Botou a pesquisazinha debaixo do braço, então você, político de mandato, faça a pesquisa, né? O recado aí de Vidigal para você. Faça a pesquisa. Não seja vaidoso, não dá para mim, vou eleger meu grupo. Entenda, né? Escuta o que a população tem feito de avaliação, né? Não só da sua avaliação, mas assim, do que a população deseja para frente. Né? Porque ele está avaliando o que tem agora, mas ir para frente, a esperança. Porque o eleitor vota também na esperança. Então, ali ele teve uma percepção de que ele tinha que entregar uma esperança nova para a cidade. Para quem não acompanha o cenário de Serra, ele escolheu um aliado político que era presidente do partido. De primeiríssima hora, mas um jovem que não tinha voto nenhum, colocou como secretário de Estado de Turismo para tentar dar uma projeção, para dizer que ele teve experiência administrativa, trouxe ele de volta para a prefeitura, abriu mão de disputar quando percebeu que não ganharia ou que seria muito difícil e colocou o Everson como candidato. Quando a gente olhava 2%, 3%, não tinha chance de ganhar. E é um prefeito, um cara jovem, um cara que tem, né? Ele renovou mantendo o mesmo grupo político. Eu tenho até dúvidas, essa questão dele ganharia ou não ganharia, mas eu acho que a questão da conta que ele fez é que eu saio maior se eu fizer isso. Esse é o ponto. E se eu perder, eu perdi com ele. Não provavelmente o Vidigal ele fez a conta assim, olha, se eu for por aqui, eu termino maior. Essa é a conta que ele fez. Ele fez uma conta que, no processo eleitoral passado, né, assim, isso é contrafactual, né? Totalmente contrafactual. Mas no processo eleitoral que elegeu Arnaldinho em Vila Velha, Max Filho deveria, né, ter feito essa avaliação, assim, né? Pensasse algo, né, da gestão dele, com capacidade de traduzir aquilo que representava, para não perder, né, para um vereador à época, né, da cidade. Então, assim, Vidigal ele fez uma manobra arriscadíssima, mas eu concordo com o André. Ele, nesse sentido, ele se coloca e ele se qualifica como um grande nome. E perceba, as declarações de Casagrande, ele é o preferencial de Casagrande. As declarações de Casagrande vão pavimentando o Vidigal, este espaço. você falou de pesquisa. Ele olhou os adversários, Pablo e Aldifas. Perfeito. Ele pensou, o eleitor tradicional que vota na segurança vai votar em alguém do meu grupo que eu apoio, então assim eu enfrento o Aldifas. E o eleitor que quer renovação, que é um jovem, quer sair da briga Aldifas-Vidigal, terá o meu candidato, que também é um jovem renovando. Quer dizer, ele olhou os adversários e falou, com essa pesquisa eu consigo combater isso. Ele foi estrategista. Foi. E isso coloca ele nesse bolo de possíveis candidatos ao governo do Estado? Candidatíssimo, na minha opinião, candidatíssimo. Larga na frente do prefeito de Cariacica, larga na frente do prefeito de Vila Velha. O Pasolini é um cenário diferente. É diferente. Aí é outro cenário. Um outro grande ganhador, né? Que é o terceiro, eu acho, seu caso aí. Aí a questão do presidente o presidente da Assembleia, o Marcelo Santos, eu já vejo o movimento dele é um movimento para um desejo pessoal dele, que é de ser deputado federal. Vejo ele se movimentando nesse sentido. E eu acho que... Mas posso te afirmar que ele reuniu o grupo e disse que é candidato a governador. Então, se não der sobra, para ele, assim, deputado federal já é uma sobra. Tá. Eu confio nas suas fontes. Quando ele lançar lá na frente, eu vou cobrar igual o pai do Vitor aqui. Eu vejo 3 nomes hoje, né? Eu acho que é Pasolini, muito, assim, eu até brinco, né? Tem a foto da semana. Pasolini, ele já percebeu que esse movimento que ele fez em Vitória, essa votação,
ele venceu contra a máquina do governo federal, vamos dizer assim, o PT, né, com a estrutura partidária, né, e a máquina do governo do Estado, que botou 3 candidaturas praticamente contra ele. E acachapou de primeiro turno. De primeiro turno, levou no primeiro turno. Então, assim, foi uma... E ele, por ser delegado, muito maior. por ser delegado, o eleitor do maiúscula. Bolsonaro também gosta dele. Ele Exatamente. não é ele não tem rejeição, né? Ele agora está agora, Pasolini. assim, e o movimento seguinte, assim, né, a gente vê já lideranças políticas do Estado, né, já saindo na foto com ele. Então isso já mostra um pouco das intenções. A força. Pasolini, por um lado, eu acho que o Vidigal, por outro lado, também se qualifica para a disputa. E eu acho que o Ricardo pode ele vai terminar governador, mas não disputar a reeleição? Tem eu acho gente que o Ricardo, acha isso. eu acho que o Ricardo agora ele vai ter que fazer um esforço adicional para entender com quais forças políticas ele vai conseguir sobrar. O que vai sobrar para o Ricardo? Né? Nessa linha... Quem que ele vai conseguir levar para o lado dele agora? Eu vou seguir vocês 3, então. Então vamos lá. Vocês 2. Pasolini como prefeito que disputa o governo do Estado independente. O Evair de Mello, de repente, disputando pelo palanque do PL. Alguém no E o espectro, Vidigal pelo palanque do Lula. Um exemplo. Então nós podemos ter esses 3 nomes que são 3 novidades num cenário estadual que lá atrás a gente não imaginaria, né? Talvez o Evair de Mello já está colocado há mais tempo. Mas podemos ter esse cenário. Alguém vai ser do palanque do Lula. Eu não sei se o nome, né, assim, nesse espectro da direita, né, para usar o termo que o pessoal tem usado muito, o pessoal da direita, nesse espectro da direita, eu ainda não consigo perceber com tanta nitidez, né, qual nome se diz, embora você está citando o deputado Evair de Mello, né, e de fato, ele está posicionado de fato é uma liderança, tem que arrancar ele dali, porque ele é reconhecido pela direita. Sem dúvida, né? Mas assim, eu não consigo observar com tanta nitidez este nome ainda no espectro da direita. Dentro desse raciocínio, se não for ele, que outro nome aqui dessa lista, a não sei que apareça um nome novo, se identifique e é reconhecido pela direita. Nenhum outro. Mas você sabe quem é que define essa parada? Né? É a candidatura nacional e o senador Magno Malta, né? É que define essa parada. Assim, ó, a candidatura nacional e o senador Magno Malta. Então, eu não sei assim, a relação... Realmente eu desconheço assim, a relação que eles... E o PL já tem um palanque para senador muito forte, que é o deputado federal... Mas o Gilvan. Gilvan da Federal é candidato ao Senado. E já está se colocando muito bem. A minha dúvida não é nem essa, Rafael. Ele está colhendo muitos apoios. Casagrande, candidato a senador ali. O Gilvan está se posicionando muito bem na candidatura a senador. Então, Casagrande, isso tá muito claro. Casagrande também na disputa ao Senado. Me parece também. A declaração dele é que assim, olha, né, há 2 tendências aí. Ou eu termino como governador, né, e não participo do processo, ou eu antecipo e venho, né, a senador da República. Mas assim, eu concordo com o André, eu acho que tem 3 candidaturas hoje, né, ou 3 nomes, candidaturas não, 3 nomes que se posicionam muito bem, 2 que estão, digamos assim, ali na estrutura do governo, né? Na estrutura, não estrutura, mas no espectro do governo, é Vidigal e o Ricardo Ferraço, né? Vidigal, porque teve uma grande vitória e é um político, né, experiente. Acho que Casagrande fez uma declaração muito generosa em relação a ele, mas generosa porque realmente ele fez um movimento muito correto. O Ricardo Ferraço, o Ricardo tem sempre aquela sensação assim, olha, lá atrás o Ricardo cedeu, foi traído. De certa maneira, o Casagrande retribuiu, né? Por quê? Porque foi lá e recuperou e o vai Ricardo, dar o governo do Estado vice, e possivelmente vai governar pelo menos o Estado 9 ao final, meses 9 meses ali, né? Nesse processo. Não sendo isso, precisa ter um ajuste aí. Vidigal, ele está muito inteligente. Por quê? Porque a declaração dele é apontando para o Ricardo, né? Mas o governador aponta para ele. O governador aponta para o Vidigal aponta para o Ricardo Ferraço. Me parece que o jogo, de alguma maneira, entre eles ali, se não está combinado, há um jogo já... Mas nós temos que admitir, bem, né? Isso não é uma forma do Casagrande fugir do PT?
Porque, assim, se for Vidigal ou Ricardo, com Casagrande ao Senado, o PT, o PT faz o quê? Vai ter outra tem que lançar governador. É outro nome. Tem que lançar Helder, tem que lançar alguém. De outras candidaturas afoitas também. O PT não vai vir daí. O Vidigal Mas o não PT vai vai dar ter com o um PT. nome. O PT não vai disputar presidente sem ter Senado e governo. Não, é ter outro verdade. nome. É verdade. outro nome. É verdade. É verdade. Né? O PT vai precisar Vai de um precisar de um palanque. nome, Vai é. precisar de um palanque. E né? aí Precisa de um enfraquece palanque, aqui né? esse lado. Não necessariamente Divide. um nome, né? O PT aqui no estado, ele é conhecido por abrir essa concessão. Não, né? então, no mas o estado, Ricardo assim, de Ferraço ter não uma seria o candidatura. palanque do PT. O Vidigal poderia ser, por ser PDT. Mas já a proposta anteriormente é de que ele seria, né? É. Na época, Vai lá ter que ter atrás, ele alguém- poderia ser. Essa candidatura aí, ela vai ter que ser uma candidatura que não tenha dificuldade de se alinhar num palanque de Então, Lula. Por exemplo, nesse sentido, Vidigal, ele se qualifica muito melhor, porque o Vidigal, eu acho que ele se alinha com muito mais facilidade do que o Ricardo, por exemplo, numa candidatura de Lula, né? Vidigal, tá? Então, assim, não sei. Ele não vai Como- topar, não. Não sei se topa. Nesse não sei se cenário, topa. que a Minha visão Arnaldinho tá no olhando coração hoje, né? dele, Arnaldinho tá no coração dele voltando para Vila Velha. Tá no coração dele ser candidato a governador. Preparou o vice, que é do grupo político dele, tudo que ele queria ele conseguiu. Mas teve que dizer que não renuncia para ser candidato a governador. Como é que tá Arnaldinho hoje, nesse cenário estadual? Você iniciou aqui nosso bate-papo dizendo que ele começou candidato a governador, a eleição, e terminou prefeito. É. E agora? Ele vai interferir no cenário estadual? Não vai? Eu posso riscar ele aqui da lista? Eu acho que o governador tem tratado de se esquivar e fugir de candidaturas afoitas, de candidaturas mais afoitas, assim, né? A declaração dele quando aponta, né, para Vidigal como uma grande vitória, a entrevista dele, citando o Ricardo Ferraço, são nomes assim mais seguros, né? De segurança em vários aspectos. Há candidaturas que se posicionam próximo dele, né? É o prefeito de Vila Velha, que teve uma vitória eleitoral do ponto de vista político. Eu acho que Foi bem votado, não podemos dizer que não foi. Foi bem votado, sem dúvida, muito bem Ele, votado. o Clério Pasolini, né? Ganhou de primeiro turno, né? Na cidade como Foi o prefeito como Vila Velha. mais votado do estado do Espírito Santo. Não, Foi ele? Foi em números de voto. não. De Vila Porque Velha. cada um faz a uma- conta de um jeito, né? Você vai no número de votos. Cada um com Em em número de porcentagem. votos. Um foi mais votado em porcentagem, o outro em número de Inclusive, votos. veja, o grupo político, né, do Gilson Daniel, ele está se posicionando muito bem, porque assim, o prefeito de Viana, ele espalhou outdoor, né, na grande vitória inteira, né, mostrando que ele é o prefeito mais votado, né, Proporcionalmente. proporcionalmente. Temos um monte mais votado. Temos três mais votados. Ele no teve estado. 90 e tantos, 94%. 94%, né, de votos lá em Viana. Então ele está, né, tá muito bem posicionado. Assim, acho que o governador tem tratado de equalizar essa questão para responder em relação ao Arnaldinho, né? Mas ele, como prefeito, como gestor, como é que ele sai depois dessa eleição e os desafios no município para a gente encaminhar um final, que a produção começou a me mandar mensagem aqui no Zap. Eu penso assim, que ele disse algumas coisas que são necessárias, né, na cidade, e que de certa maneira, assim, para recuperar um erro, né, do grupo político dele. Por exemplo, a questão, né, da despoluição do Canal da Costa, né? Ele prometeu que em até 12 meses a despoluição completa do Canal da Costa. Isso foi em setembro, Rafael. Veja, isso é setembro, a promessa foi em setembro. Começo de setembro, acho que a promessa foi começo de setembro. Então, Ou na agosto, verdade, agora são 10 meses, né? São 10 meses. Mas ele não prometeu em setembro, que seria um ano a partir de janeiro, não? Pode esse tipo de promessa? Vamos ver. Vamos fazer essas contas, vamos ver. Né? Mas, assim, isso ele estava falando com o quê em relação a isso? Veja, o vice dele, né, presidiu a CESAM. A CESAM, ela deve muito à cidade de Vila Velha, deve muito à cidade de Vila Velha, né? A CESAM, ela presta o pior serviço e mais caro, né,
prestado na cidade de Vila Velha. O pior serviço e o mais caro prestado para a população de Vila Velha. Então, assim, isso é uma meia-culpa. Uma culpa inteira assumida por ele. Uma culpa inteira assumida por ele. Né? Assim, tem o contrato da EGEA, né? Eu não sei, às vezes as pessoas acham que essas coisas, né? Você tem um contrato e tal, né? Que as coisas acontecem assim, né? Não sei. O Vila Velha Ambiental, ele não entregou aquilo que prometia lá atrás. Foi contratado por Paulo Artung, na gestão de Paulo Artung. Nós já terminamos um governo de Casagrande, já estamos no outro governo de Casagrande, e não entregou, né, o que prometeu na cidade de Vila Velha. Vamos ver esse contrato da EGEA, né, se ele entrega. O fato é, né, que o Ramalho até colocou isso, né, que as mãos das pessoas que passaram pela Cesan, né, são sujas, né, com a lama o esgoto que adoece as crianças da cidade de Vila Velha. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu acho o que esgoto é isso que ele vai ter que administrar agora, né? O prefeito isso ele tem que administrar. É o maior desafio dele. O desafio dele é mostrar que essa administração, né, que é a administração das praças, né, da coisa, que deu um movimento diferente para a cidade, que as pessoas assimilaram como assim, poxa, esse cara ele foi mais rápido, esse cara ele foi mais moderno, ele tem dinâmica. Agora mostrar que essa dinâmica para resolver com capacidade de resolver problemas de fato, problemas estruturantes da cidade de Vila Velha, que até então, Casagrande foi um grande pai para ele, né? E o governo do estado foi o prefeito dessa cidade. Para a gente concluir aqui, André. Vamos lá. Até aqui, obra foi feita em Vila Velha. As obras são do governo do estado e o prefeito fez o lúdico. Sim. Certo? E agora? Como é que serão os próximos 4 anos? Eu te dou aí 28 segundos para você definir 4 anos. Eu acho que com a escolha do vice, né? Tá tudo muito bem encaminhado. Acho que as obras do governo do estado vão continuar a existir no município. O vice é do PSB. O vice é do PSB. Acho que continua tudo como antes. Entendeu? Mas se ele ameaçar sair para ser candidato a governador, pode atrapalhar o plano de Renato. Não, mas aí ele não vai sair para ser candidato a governador se não tiver combinado com o Palácio. Isso aí é ponto pacífico, na minha opinião. Não sai sem... Então o Vidigal passou a ser um problema para ele, o nome não, eu acho que Vidigal organizou a fila, na minha opinião. Falou assim, espera aí que eu tô há mais tempo. Assim, por isso que a disputa em Vila Velha... Eu digo que a entrada de Ramalho no cenário de Vila Velha também ajudou o governador. Sim. Porque ele organizou a fila. Porque antes não tinha adversário, ia ser igual Cariacica. Ele ia surfar vendendo para o estado. Perfeito. E aí ele teve que se vender para Vila Velha. Que coisa, hein? Ramalho saindo do governo prestou um bom serviço ao governo. A história vai contar isso, né? A avaliação que eu faço é essa. Ó, eu tenho que encerrar aqui. Algum complemento? Não, acho que é isso. Acho que nós tratamos, assim, muitas das coisas importantes. Não sei, se tiver alguma coisa aí... Eu fui leve como você pediu? Por favor. Assim, leve. Então, para eu poder... Continue assim. Para eu poder encerrar aqui e não perder a minha marca, no próximo podcast, eu vou abordar aqui Presidente Kennedy, a bagunça que é no município, a corrupção para tudo quanto é lado. Eu vou ali beber água já. E o envolvimento de figuras importantes da Assembleia Legislativa. Não esqueci desse tema, eu vou abordar no próximo podcast. A corrupção generalizada em Presidente Kennedy e caciques da Assembleia envolvidos nela. OAB, a disputa pelo 5º Constitucional. Tem candidato que já gastou mais de R$1,5 milhão. Isso é um absurdo. Vou abordar aqui. Guarapari. Cargos de secretário sendo negociados e cobrados, as indicações cobradas por apoiadores de campanha. Constrangedor. O prefeito nem tomou posse e já está perdido. Indenização de Mariana, R$1 bilhão. Eu tive o desprazer de conhecer uma pessoa... O empreiteiro que já está comemorando porque foi convidado a fazer parte do racha desse 1 bilhão. Isso é inacreditável. Vou abordar. Contratos da Cesan. Isso aqui é conversa para muito tempo.
Isso aqui nós falamos, Gilson, Daniel, secretário de Estado, e Ramalho, eu vou trazer mais detalhes sobre isso aqui, deputado, e o Ramalho assume ou não assume. Eleições da OAB, vou abordar. Sebrae, o presidente, o diretor do Sebrae, Pedro Rigo, foi condenado a 4 anos de cadeia por crime ao sistema financeiro. E o Sebrae hoje tem mais ou menos, funciona como uma cooperativa de crédito emprestando dinheiro a pequenos empreendedores. Queria entender isso, governador. Como é que fica isso? Vou abordar. Crime ao sistema financeiro. Cheque sem fundo. Trocou cheques e deu calote, falhou a empresa, sumiu, ficou no mesmo endereço. Uma coisa assim, bizarra. E ele hoje define quem pode pegar dinheiro emprestado no Sebrae. Mas fica aqui no bom estilo do programa do João Kleber lá na Rede TV, nem sei mais onde o João Kleber está hoje. Fica para o próximo podcast esses pontos aqui, porque Rafael falou, eu não fujo de nenhum assunto. André foi bem Nutella dessa vez. Nunca foi. Dessa vez foi. Quero agradecer a vocês. Obrigado, dois Marcelo. aqui. Valeu, Rafael. A qualidade da conversa, do tema, do assunto, do debate. Agradecer a todo mundo que acompanhou e dizer que, apesar dos mais de 30 processos que eu sofro, que está configurando assédio jurídico, e eu vou explicar isso no próximo podcast, porque as pessoas agora estão me processando para me inviabilizar e assim pararem as denúncias. O mais recente eu recebi essa semana de presidente Kennedy, vou lá depor. Vou lá depois e vou gravar mostrando quem são os corruptos e os vagabundos que estão levando o dinheiro do município. Não vão me intimidar com o processo. Eu posso terminar sem um tostão, mas não vão conseguir silenciar aquilo que eu tenho para dizer. E para você que sempre acreditou, apoiou e mandou o documento, acompanhe o próximo podcast que vocês vão ver o que eu vou apresentar. Grande abraço a todos. Agradecer ao André, que não deve querer participar do próximo podcast, ao Rafael. Agradecer a Stephanie, que sempre ajuda na produção e apoia a gente aqui. Eu Obrigado, espero Stephanie, também. que ela possa participar aqui com a gente de um próximo, de repente no lugar do André que vai fugir. Um abraço a todos e Valeu, é isso. um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, até a próxima.